Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando mais um trimestre maravilhoso, abençoado. E nesse período nós podemos observar como política e fé, religião caminham juntas. A política vai interferir na religião e a religião vai interferir na política. Meu querido, hoje nós estaremos estudando a última lição desse trimestre, que é a lição de número 13. Eu quero agradecer pela sua participação, pelos comentários deixados ali na página. A Deus toda a honra, toda a glória, e te convido a fazer parte do grupo dos 300, porque com os 300 nós temos compartilhado semanalmente todo o material em PDF. E no material em PDF, para o grupo dos 300, há mais comentários, citações bíblicas e referências, tá bom, meu amado? Vamos lá então estudar a lição de número 13, O Cativeiro de Judá. Leitura bíblica encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 24, 18 a 20 em diante. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutai, filha de Jeremias, de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Nós vamos compreender aqui acerca do cativeiro do Reino do Sul. Ele se deu aproximadamente quase 120 anos após o Reino do Norte ter sido levado para o cativeiro assírio. Naquela ocasião, o Reino de Judá, o Reino do Norte, só não foi para o cativeiro por conta de um homem de Deus que estava ali, que era Ezequias. É aquele que buscou a Deus contra aquele exército, que Deus matou 185 mil homens numa única noite. Mas agora estava ali um rei que não temia ao Senhor, meu amado. Então, por conta disso, o Reino do Sul foi aniquilado por conta dos seus pecados, algumas coisas que levaram eles para o cativeiro. Primeiro, foram os seus pecados, as injustiças sociais e a idolatria. Como nós vamos observar, não foi somente a idolatria. Havia muitos pecados na nação, desobediência a Deus e injustiças sociais. Então, Deus usou a Babilônia como a vara de correção para Deus colocar Judá, o Reino do Sul, dentro do propósito dele. A cidade santa, irmão, Jerusalém, os judeus, eles tinham praticamente uma idolatria para com o templo. Eles não acreditavam, em hipótese alguma, que aquele templo um dia seria aniquilado, porque eles associaram o templo à presença de Deus. Então nós vamos observar que a cidade foi destruída, o templo foi destruído e boa parte da população foi levada cativo para o cativeiro. Então nós vamos observar que Deus já havia falado e nós vamos observar que aquele tempo durou aproximadamente 380 anos. Desde os dias de Salomão, sua consagração, até o cativeiro. Então passaram-se séculos, Deus trazendo advertências para o reino de Judá e ele, por vezes, virando as costas e desprezando a Deus. Nós vamos entender o que foi o cativeiro babilônico, como se deu, quando se deu e por quais razões ele ocorreu. O declínio espiritual de Judá.
Nesse tópico nós vamos observar que o Reino do Sul, irmãos, ele teve momentos de altos e baixos, reis bons e reis maus. Então, agora, quando se deu esse cativeiro, ele estava num total declínio espiritual. O povo havia se apostatado da fé, abandonado ao Senhor, se envolvido com os falsos deuses, com os pecados, com as injustiças sociais. E isso foi o motivo pelo qual Deus levou este povo para o cativeiro na Babilônia. As advertências dos profetas. Enquanto esteve no Egito, o povo de Deus já havia se envolvido com a idolatria. Saíram do Egito, mas a essência do Egito jamais saiu deles. Todos os profetas protestaram contra esta terrível prática, mas ao longo de séculos, a nação endureceu a sua cerviz e desprezou a Deus. Se isto ainda fosse pouco, o Senhor estava insatisfeito com as injustiças sociais daqueles dias. Os juízes não eram dignos do cargo, os ricos escravizavam cada vez os mais pobres, as viúvas e os estrangeiros, até os sacerdotes e profetas se entregaram à avareza, imoralidade e devassidão. Nós vamos observar que todos os profetas do Reino do Sul falaram, protestaram abertamente contra a idolatria, os falsos deuses e as injustiças sociais. Que injustiças eram estas? Os juízes, que eram os magistrados, vamos dizer assim, a Corte Suprema da época, aqueles que lá estavam não eram dignos daquilo ali, porque a justiça passou longe deles. Eles aceitavam suborno, vendiam sentenças. Então, ali era uma terra de injustiças. Os sacerdotes, os levitas e os profetas, eles também se entregaram à avareza, à devassidão e à imoralidade. O que nós precisamos compreender que o histórico de Israel envolvendo a idolatria começou ainda quando eles estavam no cativeiro. Porque, veja só, uma coisa foi Deus tirar o povo do Egito, do cativeiro. Outra coisa foi tirar o Egito, a idolatria, do coração do povo. Então, desde o Egito, o povo já havia se envolvido com a idolatria. É por isso que Moisés mandou que eles lançassem fora os falsos deuses. Josué falou, se viu, escolher hoje a quem vós servir, se os deuses que serviram os vossos pais ou se o Senhor. Ou seja, o povo estava envolvido com a idolatria até nos dias de Josué, nós vamos ver lá nos dias dos juízes e por aí vai. Então houve um histórico, não foi algo assim próprio dos dias de Judá ali, quando ele foi para o cativeiro. Havia todo um histórico, porque uma coisa foi tirar o povo do Egito, outra coisa foi tirar o Egito do coração do povo, meu amado. E o povo se entregou, meu irmão, aquele Deus que você se entrega para adorar e cultuar, a ele você vai servir. E o Israel serviu os deuses promíscuos, imorais, pervertidos, e fizeram coisas terríveis. Quando o homem se distancia de Deus, irmãos, ele vai fazer coisas abomináveis, reprovadas por Deus. Israel, mesmo Deus, falando através dos profetas, falando através dos servos dele, Israel continuou, endureceu a cerviz e prosseguiu. E se não bastasse esta idolatria, havia também as injustiças sociais praticadas pelos reis, praticada pelos juízes, pelos profetas também que se corromperam, pelos sacerdotes e levitas. Aquilo virou uma terra de imoralidade e devassidão terrível, meu amado. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Algumas evidências apontam para a ruína de Judá. São elas: o antropocentrismo. O homem havia se colocado como centro e a razão de todas as coisas. A verdade absoluta de Deus
fora substituída pela verdade relativa do homem, a religiosidade destituída da misericórdia. E, por fim, a vida de intimidade com o Senhor foi substituída pela qualidade de vida. O ter era mais importante do que o ser. Todos estes fatores conduziram o povo escolhido a uma terrível depravação moral e espiritual, as quais nunca foram vistas nem mesmo entre as nações pagãs que habitavam naquela região. Quando nós falamos aqui, amado, de algumas evidências, alguns sinais que apontavam para a queda de Judá, como eu já pontuei aqui, desde que o povo saiu do Egito, o povo já estava envolvido com a idolatria, tá bom? Quando chegaram na terra de Judá, o reino do sul, eles se envolveram mais ainda com a idolatria e endureceram o coração para Deus. Eu quero pontuar aqui algumas evidências que já indicavam a queda e a ruína de Judá. Primeiro, é aquela questão do antropocentrismo. Deus não era mais o centro, a razão, a medida exata de todas as coisas. Deus foi colocado de lado. Era uma sociedade hedonista, que vivia em função dos seus prazeres, em função dos seus interesses, ou seja, passou-se a ser uma sociedade antropocêntrica, onde o homem era o centro de tudo, tudo era feito tendo em vista o desejo do homem, a vontade do homem, os interesses do homem e não mais de Deus. Outra coisa que nós observamos, a inversão dos valores. Observa que a verdade absoluta de Deus foi substituída pela verdade relativa do homem. O que Deus pontuava como um pecado absoluto, como a idolatria, prostituição, violência, cobiça, adultério e promiscuidade. Tudo isso, que era verdade absoluta proibida por Deus, se tornou uma verdade relativa a partir da ótica do paganismo. Porque as coisas não eram bem do jeito que Deus estava dizendo. Parecia mais uma vez aquela história da serpente falando para Eva, olha, não é bem assim que Deus disse, não, ele está escondendo algumas coisas de vocês. Então trocaram a verdade absoluta de Deus pela verdade relativa do homem. Começaram a relativizar os valores morais e éticos que Deus havia estabelecido como valores absolutos. Outra coisa, a religiosidade desprovida da misericórdia. O judeu era um povo religioso, extremamente religioso, mas naquela terra havia injustiça, os os ricos exploravam os mais pobres, os juízes vendiam sentenças, os sacerdotes se entregaram à avareza e à imoralidade. Então era uma religiosidade desprovida da misericórdia. Outra coisa, a vida de intimidade com o Senhor, ela foi substituída pela qualidade de vida, porque eles priorizaram o ter em detrimento do ser. As coisas para eles eram mais importantes e não mais o ter a vida com Deus. Então nós observamos, amado, que estes elementos, eles já apontavam para uma queda, para um fracasso do reino do sul, reino de Judá. E diga-se de passagem, nos nossos dias, nós vemos aqui antropocentrismo, o homem é a medida certa. Culto para agradar homem, eu não gostei do culto, eu não tive oportunidade no culto. Às vezes, muitos no nosso meio têm a visão antropocêntrica. O culto não é para Deus, as coisas são feitas para os homens. Inversão de valores, quando substitui a verdade absoluta de Deus. Não existe relatividade em relação àquilo que Deus estabeleceu como pecado, irmão. Pecado é pecado hoje, como foi pecado há 1000 anos, 2000 anos atrás. Então, a gente não vai relativizar os valores morais e éticos que Deus estabeleceu para nós. E nós vemos outro perigo, a inversão. Quando nós investimos, priorizamos qualidade de vida em vez de vida com qualidade e intimidade com o Senhor. Então nós vamos ver que
Todos estes elementos, esses fatores, estas evidências conduziu o povo de Deus escolhido a uma terrível depravação moral e espiritual. E diga-se de passagem, irmãos, aquela depravação, Israel se entregou tanto à imoralidade, à injustiça social, tão grande a idolatria, que nem mesmo entre as nações pagãs se viu algo parecido com o que o povo de Deus havia feito naquela terra. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. Foram várias as razões pelas quais o Senhor levaria Judá para o cativeiro. As questões de cunho espiritual, idolatria, se somaram às questões sociais. Os magistrados vendiam sentenças, os ricos matavam para enriquecer, os sacerdotes ensinavam por ganância e os profetas faziam adivinhações por dinheiro. O dinheiro se tornou o Deus a ser adorado. Chegaram a declarar: o Senhor não nos alcançará. Ao que tudo indica, erraram por não levar em consideração o fato de o Senhor se interessar por questões de cunho social, moral, econômica, jurídica, política e outras mais. Quando nós falamos dos motivos que levaram Israel para o cativeiro, o Reino do Norte, Judá, nós precisamos compreender aqui que são muitos elementos. Eu estou pontuando aqui alguns, tá bom, meu amado? Eram questões de cunho espiritual, envolvendo a idolatria, eram questões de cunho social, porque havia muitas injustiças. Vamos lá. Os magistrados, meu amado, naquela época vendiam as sentenças. Não é só no Brasil aqui, que o STF, como nós já vimos, dando habeas corpus para traficante que saiu da cadeia e sumiu, pagou algumas quantias de milhões lá e ficou livre. Então, lá não tinha problema roubar, desde que você roubasse muito para comprar os magistrados. É o que acontecia lá, as injustiças sociais, as sentenças, elas eram vendidas. E quem procurava a justiça estava longe dos tribunais, tá bom, meu amado? Então, nós vamos ver que o STF daquela época lá tinha um comportamento vergonhoso, tá bom, meu querido? Nós vamos ver que os ricos matavam até os pobres para poder enriquecer, tirava a vida do próximo. É o que nós falamos anteriormente. Eram pessoas religiosas, extremamente religiosas, mas desprovidas do amor, da compaixão, da misericórdia para com seu semelhante. E os sacerdotes, irmãos? Os sacerdotes ensinavam por ganância, irmãos, por conta do dízimo, por conta das ofertas. E quanto aos profetas? Os profetas faziam adivinhações e traziam mensagens encomendadas por quem podia pagar. Quem pudesse pagar, o profeta declarava a bênção, fazia visão, revelação por conta do dinheiro, irmão. Parece até que aquele movimento naquela cidade lá em Santa Catarina, lá onde muitos pregam aí por conta de dinheiro, muitos vão aí por conta de dinheiro, não era assim, mas se tornou, virou uma corrupção, uma podridão. Isso acontecia lá no reino de Judá. Então nós vamos ver que o dinheiro, irmão, o vil metal, é por isso que Tiago vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro se tornou o Deus daquele povo, o Deus a ser adorado. E o pior, a certeza da impunidade, irmãos, era tão grande, mas tão grande, que os sacerdotes, os profetas, os juízes e os magistrados, ou seja, toda a cúpula, a nata da sociedade, eles tinham a certeza da impunidade, tanto dos homens como de Deus. Falou: olha, a mão de Deus jamais nos alcançará. Eles achavam que eles estavam acima do bem e do mal, ó, meu amado. Então nós vamos ver que, com toda a intelectualidade daqueles homens, eles se equivocaram com algumas coisas. Sabe com o que eles equivocaram? Primeiro,
Eles acharam que Deus estava interessado somente em religião. Nós podemos roubar, matar, destruir, vender sentença, mas nós vamos aos cultos, nós vamos lá ao domingo, prestar um culto ao Senhor, mas o nosso Deus é o dinheiro, tudo por dinheiro. Então a religião foi tratada como um amuleto da sorte. Não havia nada de Deus ali. E eles achavam que Deus só estava interessado, meu amado, em religião. Aí nós vamos compreender que Deus, através dos profetas, se mostrou interessado nas questões de cunho social, moral, as questões econômicas, as questões jurídicas, as questões políticas e muitas outras. Aí é que está o problema, é quando o homem pensa que Deus só está interessado em religião. Se Deus está interessado em religião, eu vou ao culto, eu vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta, mas vou viver na minha vida de luxúria, lascívia e de pecado. Eu vou viver roubando, trapaceando, porque Deus não nos alcançará. Nós somos os supremos, nós somos a nata da sociedade, nós somos a elite. Irmãos, eles se deram mal com isso, tá bom? Esses comportamentos, esta postura foi razão pela qual Deus tratou com a nação e mandou aquele povo para o cativeiro. Compreenda uma coisa, irmão, Deus não é assembleiano, Deus não é presbiteriano, metodista, Deus e amor, Deus, ele é Deus. Deus está interessado em todas as áreas. Deus está interessado nas questões socioeconômicas, nas questões morais, Deus está interessado nas questões jurídicas, Deus está interessado no caráter dos magistrados, Deus está interessado em política. Deus é um Deus interessado em todas as áreas da vida do ser humano, tudo que envolve o ser humano. É por isso que o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim. O homem, ele é um ser social, é um ser moral, ele tem questões econômicas, jurídicas, políticas e tantas outras que envolvem esse ser humano. E Deus está interessado em cada área que envolve o ser humano. Amém, meu querido? A obstinação de Zedequias e sua queda. Nesse tópico, nós vamos compreender os equívocos cometidos por Zedequias. Esse rei, ele agiu como um rei louco, fraco, insensato e psicopata. Ele conduziu milhares, se não milhões de pessoas ao sofrimento e à morte. Ele foi obstinado em fazer o mal e causar o mal às pessoas. A teimosia de Zedequias. Babilônia já havia conquistado Jerusalém e levado para o cativeiro a família real e o restante do exército. Zedequias foi coroado a mando de Nabucodonosor. Assim como Sansão, Zedequias, em sua insensatez, julgou ser possível vencer a Babilônia com a força do seu braço. Sua loucura conduziu o restante do povo a uma total destruição. Crer em milagres quando se está em falta com Deus já não é uma questão de fé, mas de fanatismo religioso. Não são poucas as pessoas que, estando fora da direção de Deus, agem como nécios, pois pensam que o Senhor fará maravilhas em suas vidas. Porque observa que a situação, meu irmão, Nabucodonosor já havia tomado Jerusalém em outras duas ocasiões. Ele levou o rei para a Babilônia, levou os generais, levou o exército, as pessoas mais cultas, os poderosos, os líderes, ele levou todo mundo, boa parte, mas ele não destruiu a cidade, ele saqueou o templo, mas ele preservou a vida das pessoas. E ele levou o rei e colocou Zedequias, que o nome dele, na verdade, não era nem esse nome. Esse é o nome babilônico que ele deu. Ou seja, esse Zedequias, ele recebeu de Nabucodonosor um nome,
recebeu a coroa e a diretriz para comandar a nação sobre os interesses da Babilônia. E o que esse camarada faz, irmão? Ele, na sua loucura, na sua insensatez, irmãos, o exército foi levado, os generais foram levados, os homens de guerra poderosos, a nação empobreceu. Não tinha nenhum poderio bélico. Eu não sei o que deu nesse camarada que ele acreditou que podia, irmão, lutar contra a Babilônia. Nem quando Israel estava com todo o exército não tinha jeito, irmão. Olha onde esse camarada foi tirar essa loucura, irmão. O homem sem Deus na vida dele, irmão. O homem fora da direção, ele fica ignorante. Ele parece mesmo uma mula, um jumento, que põe aquela viseira e não enxerga. Ele, naquela loucura e insensatez, irmãos, ele acabaria arrastando o resto daquelas pessoas que ficaram, que já estavam pobres, que estavam endividados, o país estava fragilizado. Ele colocou a nação numa situação muito mais difícil. Por quê? Ele acreditou, irmão, que na força do braço dele, se fosse um rei Ezequias, irmãos, que tinha aliança com Deus, que se humilhava diante de Deus, que pedia ajuda espiritual, amém, mas se tratava de um homem pervertido, irmão, um homem que não tinha nada de Deus na vida dele. Ele acreditou na sua loucura, que semelhante a Sansão. Quem lembra de Sansão? Sansão, ele acreditou que Deus estaria com ele, que o livraria dos filisteus, mas ele já tinha quebrado a aliança com Deus. Então, quando os filisteus vieram, ele estava convicto que ele sairia vencedor. Ele acabou sendo derrotado, subjugado. E nós vemos aqui a mesma postura de Zedequias. Ele acreditou, sendo ele uma ovelha que poderia mexer com um leão, que ele iria vencer o leão. Só quem é que amparava essa fé dele? Não era Deus. Ele estava confiado na força do seu braço. Então, meu amado, destaca aqui o seguinte, irmão. Crer em milagres quando se está fora da direção de Deus ou quando está em pecado, irmão, isso aí já não é questão de fé. Isso aí é fanatismo religioso, tá bom? Isso aí é fanatismo religioso. Para lá, você não tem vida com Deus. Você não tem comunhão com o Senhor. Está fora da direção. Está em falta, está em pecado. Você vai acreditando em quê? No sobrenatural, no milagre, no mover de Deus na sua vida? Em que Zedequias estava acreditado, irmão? Então, observe que como Zedequias, nós temos muitas pessoas, irmãos, que estão fora da direção de Deus e agem como necios, como loucas, porque acreditam, não sei de que forma que elas acreditam, que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. O que Josué disse em Josué capítulo 3, verso 5? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então o caminho é santificar, o caminho é consertar com Deus, mas ele não fez nenhuma coisa e nem outra. Estava acreditando em coisa sobrenatural. Nesse sentido, realmente ele foi insensato, psicopata, que arrastou aquelas pessoas para um triste desfecho, irmãos. Surdos aos avisos dos profetas. Zedequias foi advertido por Jeremias. Segundo ele, caso o rei se rendesse à Babilônia, tanto ele como o povo teriam as vidas poupadas. O rei fraco não obedeceu. As palavras do profeta eram duras demais. Ele se inclinou a ouvir as doces mentiras dos falsos profetas que massageavam o seu ego. Zedequias agiu como um psicopata. Ele poderia ter evitado muitas mortes na nação. Sua arrogância o levou a um terrível desfecho. Seus filhos foram degolados na sua frente, e como Sansão, seus olhos foram vazados e ele foi levado como um escravo cego para a Babilônia. Aqui nós vamos ver como surdos, né? Como ignorantes, como surdos, se fizeram de surdos. Sabe aquela pessoa que você fala com ela e ela finge que está ouvindo? O profeta Jeremias, irmãos, e vários outros profetas, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profetas Isaías, falaram do cativeiro, da necessidade de Israel mudar.
No caso de Jeremias, ele falou, ele tinha profetizado que Israel seria entregue na mão da Babilônia, e a profecia se cumpriu. Agora, ele chama Jeremias, que ele teve com Jeremias, e ele falou, te conjuro, você fala aquilo que Deus falou com você, o que vai suceder? Ele falou, olha, rei, se você se render e for ter com o rei, a ira dele vai se aplacar. Ele vai preservar a sua vida, da sua família e do povo. Porque eu conheço Nabucodonosor, ele é homem de palavra. Mas se você não acatar a decisão dele, você fica sabendo que ele vai vir aqui, vai destruir a cidade, vai destruir o templo, vai matar a família real, vai aniquilar com tudo. E as palavras de Jeremias, irmãos, pareceram duras demais para um ego de um homem egoísta, um psicopata, alguém que não se compadecia das pessoas, nem dele mesmo, nem dos filhos, nem da família. Ele não deu ouvidos a Jeremias, que era um profeta aprovado, irmão, que a profecia dele se cumpriu acerca da Babilônia. Ele preferiu o quê? Ouvir os falsos profetas. Não, rei, vai nessa tua força que Deus é contigo. Ele foi procurar pessoas para massagear o ego dele, irmão, porque o ego dele era grande demais. Aí eu vejo aqui que ele agiu como um psicopata. O psicopata é aquela pessoa que não pensa em ninguém, que causa dor, sofrimento, morte às pessoas. Ele é frio, calculista, capaz de se compadecer da esposa, da família, dos filhos. Ele não sente remorso. Ele poderia ter evitado a morte de muitas pessoas na nação, de muitos homens, de muitas mulheres, velhos, crianças. Ele poderia ter se rendido, irmão, porque Deus havia declarado que entregou os reinos e as nações na mão de Nabucodonosor. Aí nós vemos que a arrogância dele o levou a um terrível desfecho. Os filhos de Ezequias, os filhos desse rei amado, de Zedequias, eles foram degolados, cortaram a garganta, cortaram a cabeça daqueles filhos na frente dele, um por um. E semelhante a Sansão, Zedequias tem alguns elementos muito parecidos com Sansão. Só que Sansão se arrependeu no cativeiro que ele viveu dos filisteus. E aí Deus voltou para ele e fez aliança com ele novamente. Então, semelhante a Sansão, ele teve os olhos vazados e foi levado para a Babilônia, irmão, como escravo, um escravo cego, com os olhos arrancados, meu amado. Infelizmente, não precisava de ser assim, mas ele fez escolhas equivocadas e acabou arrastando milhares, se não milhões de pessoas para o sofrimento. Era um verdadeiro psicopata mesmo. Jerusalém é cercada e levada cativa. Meu amado, o judeu nunca imaginou, era algo fora de cogitação, acreditar que a Cidade Santa seria definitivamente destruída e também destruído o templo. E isso aconteceu. Porque o judeu ele era muito religioso, mas religioso não eram necessariamente homens de fé. Eram pessoas extremamente religiosas, mas destituídas da misericórdia. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu em Jerusalém quando ela foi cercada, destruída, a cidade, o templo e o povo foi levado para o cativeiro. A destruição da cidade santa e do templo. Para os judeus, era impossível que a cidade santa fosse destruída um dia, pois conforme acreditavam, a presença do Senhor no templo era a certeza de que o mal nunca os derrotaria definitivamente. A segurança deste povo estava firmada na sua religiosidade, não em Deus. Tal qual como quem acredita no gênio da lâmpada, eles agiram como se Deus estivesse preso no templo e fosse obrigado a acatar e atender todos os seus desejos. A cidade santa foi destruída, o templo foi saqueado e incendiado. Os muros foram derrubados, todas as casas foram incendiadas e o povo foi para o cativeiro. Você já ouviu falar naquela história do gênio da lâmpada? Os judeus agiam semelhante aqui. É uma história, né, que a gente já ouviu,
que Aladim esfregava a lâmpada e o gênio aparecia e era obrigado a atender 3 pedidos. Israel agiu da mesma forma, irmãos. Israel associou que o templo representava a presença de Deus e que Deus estava lá preso dentro do templo, como o assembleiano às vezes acha que Deus é assembleiano. Então, que tem até carteirinha de Deus, ele é Deus, tá bom, meu amado? Então, nada adianta um templo luxuoso, lindo, maravilhoso, se a presença de Deus não estiver presente no meio das pessoas dentro daquele templo. E foi o que aconteceu. Para os judeus, era algo fora de cogitação acreditar que um dia a Cidade Santa fosse definitivamente destruída e o templo jogado abaixo, porque eles tinham uma verdadeira idolatria com o templo. Eles chegaram a dizer: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, nenhum mal nos sucederá, porque Deus está no templo. O que nós vemos aqui? A segurança daquele povo não estava em Deus, irmãos. A segurança daquele povo estava na religiosidade, estava na crendice deles. Acreditar que Deus era semelhante a um gênio da lâmpada. E se Deus estava lá dentro do templo, ele seria obrigado a acatar todos os desejos do povo, ainda que fosse contra a vontade dele. Meu amado, Deus não é obrigado a atender pedido de ninguém, irmão. Principalmente aqueles que conhecem a forma certa de viver e faz escolhas equivocadas. Deus não é o gênio da lâmpada que vai obrigado a atender pedido de ninguém, não, meu amado. Eles agiram como se Deus estivesse preso no templo, como se Deus fosse escravo deles. Então, quando nós falamos a questão do antropocentrismo, onde o homem era o centro das coisas, não era mais em Deus. Então, no teocentrismo, Deus é o centro. Tudo que nós fazemos é para Ele, por Ele e para Ele, para a glória do nome dEle. Então, meu amado, houve uma inversão de valores e o povo agora achava que Deus era marionete. O resultado disso, irmão, a cidade santa foi destruída, o templo foi queimado, saqueado, quebrado, destruído. As pessoas foram levadas cativas. Muitas morreram assassinadas, as jovens foram violentadas, os jovens foram vendidos como escravos, os muros foram derrubados, todas as casas foram colocadas fogo. O povo acreditou que aquilo jamais aconteceria. E aconteceu, meu amado. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. A cidade de Jerusalém passou por um severo cerco que durou 18 meses. Neste período, a fome era terrível, a ponto das mães comerem os filhos. O quadro era de morte, doença, miséria, desespero, fome e o pior, não havia nada em que pudessem se apegar. Tudo que lhes restava era tão somente esperar a morte chegar. Jeremias foi testemunha dos fatos. Ele sofreu muito ao ver a queda das muralhas e o que se seguiu depois. Foi um verdadeiro inferno. Os caldeus foram impiedosos. Por todos os lados se ouviam gritos de desespero. Nem mesmo os mais velhos foram poupados. Jeremias foi testemunha ocular da queda de Jerusalém. Eu tenho para mim que aquela ali foi uma profecia que Jeremias não queria ter vivido para ver acontecer, tá bom, meu amado? Ele profetizou e ele viu o cumprimento, irmãos. Então, olha, aquilo ali, meu amado, foi uma coisa terrível. O profeta Jeremias vai escrever lá em Lamentações de Jeremias, falando da violência, da morte, das mães comendo os próprios filhos, das pessoas andando, até os sacerdotes perderam a fé, porque amavam dinheiro, os profetas profetizavam mentiras, que o povo estava desolado, todo mundo, foram 1 ano e meio, irmão, sem entrar nenhum alimento, sem entrar remédio, sem entrar nenhuma ajuda. Imagina nós que vivemos o período aí da pandemia, do lockdown, isolamento, mas nós não vivemos isolamento pleno, absoluto, não. Mas naquele caso, a cidade foi cercada durante 1 ano e meio. As pessoas foram comendo o que tinha, irmãos. Não tinha mais gato, não tinha mais cachorro, não tinha mais jumento, não tinha mais cavalo. O povo comeu tudo, irmão.
como infelizmente está acontecendo aqui na Venezuela, que não tem mais gato, cachorro não, porque o povo comeu tudo. Então tá um desespero só lá. E o quadro era de morte, porque do lado, dentro de Israel, não havia esperança. Vieram o quê? Muitas doenças, pessoas que morriam não poderiam ser enterradas decentemente, fome, miséria, pobreza, desespero. E o que é pior, irmãos, em quem que eles iriam se apegar? Em Deus? Eles estavam em pecado com Deus, estavam debaixo da maldição, debaixo das consequências. Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes, meu amado, da desobediência. Então nós vemos cumprindo Israel todas as palavras escritas lá em Deuteronômio. E Jeremias, embora fosse um homem de Deus justo, meu amado, ele estava inserido dentro desse contexto. Às vezes, irmãos, homens de Deus passam por situações difíceis, crises financeiras, crise política, crise religiosa, problema no ministério, mas ele é um homem reto e íntegro, mas está ali. Jeremias estava no meio desse conflito, irmão. Ele viu gritos, horrores, fome, ele também passou por escassez, ele também passou pela apreensão, meu querido. Eles jogaram Jeremias no fundo do poço, irmãos. Bateram nele, colocaram no preso, queriam matá-lo. Jeremias passou muitos momentos difíceis. E quando a muralha então caiu, irmão, foi um verdadeiro inferno. Foi pessoas gritando, os caldeus, eles foram impiedosos, irmãos. Eles não pouparam nem os mais velhos, eles fizeram uma verdadeira carnificina. Foi o que Jeremias havia dito. Se o Zedequias tivesse entregado, teria aplacado a ira do rei. Mas ele não se entregou, e quando o povo, os caldeus entraram, os irmãos babilônicos, meu irmão, eles fizeram uma destruição, um verdadeiro inferno naquele lugar. Por conta da desobediência, eles ficaram debaixo da maldição. A esperança profetizada. A despeito de toda a destruição que Jeremias testemunhou, este profeta conseguiu ver a misericórdia do Senhor em face daquele terrível juízo. Sua visão não se limitou àquele momento de dor. No íntimo do seu ser, encontrou forças para seguir adiante no seu ministério. Segundo o que o Senhor lhe havia dito, o cativeiro duraria 70 anos. Portanto, aquele quadro de sofrimento seria revertido e a glória do Senhor se voltaria para o seu povo. Uma fé resiliente leva o salvo a superar os dias maus e se ater às promessas de Deus, que são fiéis e eternas. O profeta Jeremias, meu amado, é realmente um homem surpreendente. Às vezes nós olhamos, por exemplo, alguns falam que ele era o profeta chorão, o profeta solitário, às vezes de uma forma muito pejorativa. Mas Deus forjou o caráter de Jeremias e o preparou para viver aquela situação. Todo sofrimento, o levante da família, as pessoas que se mostraram indiferentes para ele, prepararam Jeremias para viver aquele momento. Jeremias em face de morte, destruição, os caldeus matando, gente gritando desesperada, fome. Meu irmão, a situação era trágica, era muito trágica. Ele viu coisas terríveis, lamentações de Jeremias. Ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, ele, apesar de todo o sofrimento, ele conseguiu ver a misericórdia do Senhor. Ele disse: a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele estava como um justo no meio dos injustos, um justo sofrendo no meio dos injustos da sua geração. Mas ele teve uma visão mais ampla. Por que ele teve uma visão mais ampla? Porque o Senhor havia dito para ele que o cativeiro duraria 70 anos. Houve uma ocasião até que o povo foi para a Babilônia. Eles pensaram em se rebelar contra
a Babilônia lá. E Jeremias escreveu, falei, olha, orai pela paz da cidade, porque na vossa paz vós prosperareis. O cativeiro vai durar 70 anos. E Daniel vai recorrer lá às profecias de Jeremias e compreender que ele profetizou que o cativeiro seria de 70 anos. Então Jeremias, o que ele se ateve? No momento de dificuldade, no momento de fome, de escassez, de morte, de desespero das pessoas, aquele homem conseguiu manter a sua fé intacta. Ele voltou as atenções para aquilo que era eterno, para aquilo que era verdadeiro, porque todo aquele sofrimento, por mais doloroso que ele fosse, irmãos, ele era passageiro. A atenção de Jeremias se volta para o futuro, para a promessa de Deus. Ele compreendeu que Deus ainda foi misericordioso, porque Deus não aniquilou o seu povo, mandou para o cativeiro, tratou com vara durante 70 anos, mas Deus não desistiu do povo. Segundo o que Deus havia dito para ele, o cativeiro tinha prazo de duração, tá bom, meu amado? Então, até quando, meu amado, Deus ele trata com vara, o crente, Deus ele usa de misericórdia. Salmo 103, a Bíblia fala que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, irmãos. Às vezes, Deus está me pesando a mão porque eu errei, está minha conta. Não, irmão, pera lá. Mesmo quando Deus vai tratar com a minha vida, com a sua vida, Ele não nos trata segundo o nosso pecado, porque se Ele fosse nos tratar segundo o nosso pecado, nós seríamos consumidos vivo, meu irmão. Deus já teria nos destruídos. Então, observa aqui, uma coisa importantíssima é uma fé resiliente. Há crentes que têm aquela fé imediatista, no aqui e o agora. Mas a fé verdadeira, meu amado, a fé viva no Senhor, ela é uma fé resiliente. Ela consegue se adaptar a situações mais extremas de dor, de sofrimento, de perda, de angústia e de aflição. Porque esta fé resiliente é que leva o homem de Deus, a mulher de Deus, superar os dias maus. Os dias maus vêm sobre a minha vida, os dias maus vêm sobre a sua vida, meu amado. Nós podemos ter plena comunhão com Deus, ser profeta de Deus nesta geração e ainda assim nos vemos diante de situações de tragédia, de morte, de calamidade. O problema não está em nós, irmãos, porque Jeremias, ele foi autêntico, um homem de Deus, mas Deus forjou o caráter, todo o ser dele, para superar aquele momento, para continuar com seu ministério profético, porque as gerações seguintes seriam abençoadas a partir da visão de Jeremias. Ele conseguiu ver a misericórdia de Deus no meio do juízo. Você já parou para imaginar o que é isso? Ver a bondade do Senhor nas bênçãos é fácil, mas ver a misericórdia de Deus no meio do juízo, meu irmão, tem que ter muita fé, tem que ter muita visão de Deus. Então ele conseguiu se ater às promessas de Deus que eram eternas, as promessas de Deus que eram fiéis, porque a palavra de Deus é fiel. As circunstâncias, por mais difíceis que seja na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, no momento que você esteja vivendo, elas são passageiras. O sol vai voltar a brilhar para você. Nesse momento de dificuldade que você está passando, atenha-se às promessas eternas, atenha-se às promessas para os cidadãos do céu. Estas são eternas, estas são fiéis. Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na sua vida. Jeremias, ele não se deixou limitar pelas circunstâncias, semelhante à águia. A águia, quando dá tempestade, todos os animais voam, se escondem debaixo das árvores, nas cavernas. A águia é o único ser que, quando dá tempestade, ela enfrenta a tempestade de frente. Pode estar caindo raio, tempestades e trovões. A águia voa com toda a sua força e ela lança um voo e ela consegue ultrapassar as tempestades e os vendavais. E ela chega no ponto acima da tempestade. E acima da tempestade, mais perto de Deus, a águia, ela vai encontrar um ambiente de paz
em tempos de tempestade. Enquanto todos lá embaixo estão no desespero, os animais estão procurando segurança e proteção, a águia está lá no alto, acima da tempestade. Assim é Deus na minha vida, assim é Deus na sua vida. Observa, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus se apresenta como uma águia. Nós somos filhos de águia e não de galinha, tá bom, meu querido? A fé resiliente, ela me leva a lançar voo, me lançar na fé e acreditar que Deus ainda vai mudar esta situação, vai nos abençoar e nós ainda cantaremos o hino da vitória. Tudo que você tem passado, que você tem enfrentado de dificuldade, Deus está te forjando, te preparando para algo maior ainda na sua vida. Amém, meu amado? Amém, minha amada irmã? Glórias ao nome do nosso Deus. Meu amado, encerramos aqui o nosso trimestre, esta lição de hoje. O meu desejo é que o Espírito Santo continue falando fortemente ao seu coração. Foram lições maravilhosas. Eu espero, meu amado, que tudo que nós aprendemos, nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a fazer parte do grupo dos 300. Meu amado, eu tenho compartilhado esse material em PDF com as pessoas que fazem parte desse grupo. O material que eu compartilho em PDF, ele tem outros tópicos e subtópicos diferentes. Eu acrescento algumas coisas a mais. Dou várias citações bíblicas aqui. Aqui eu não faço tudo isso porque ia tomar muito tempo e ficaria um vídeo longo demais. Mas eu te convido a fazer parte desse grupo. Quem é o grupo dos 300? Eu não tenho 300 pessoas ainda. Mas com a graça de Deus, um dia eu terei, tá bom? Então eu gostaria que você me mandasse uma mensagem no privado, tá aí o número do meu telefone. Se você está sendo abençoado através desse projeto, ajude-nos a prosseguir nesse projeto. As pessoas que se apresentam no grupo dos 300 são aquelas pessoas que compreendem que esse projeto é de Deus. E me ajudam com uma ajuda de R$30, de R$40, de R$50, de R$60. Mas eu só te peço uma coisa, só faça isso se você compreender que esse projeto é de Deus. Só faça isso se você estiver movido pela fé, tá bom? Eu não quero vender uma imagem aqui de oportunista, de estelionatário, de alguém que está querendo defraudar e tomar dinheiro das pessoas longe de mim. Quem me conhece sabe que tem 5 para 6 anos que nós estamos produzindo conteúdos gratuito. E durante anos eu mandei material em PDF para milhares e milhares de pessoas. Mas em virtude das dificuldades financeiras que eu tenho enfrentado para produzir esse material, editar, escrever, que demanda tempo, pesquisa, dedicação e equipamentos, eu tenho pedido a ajuda de alguns irmãos, tá bom, meu amado? Temos quase 29 mil pessoas inscritas no canal. E destas pessoas, algumas poucas têm se apresentado para nos ajudar. Você recebendo o material em PDF, você vai poder compartilhar com o seu pastor, com o superintendente da escola dominical, com o professor da classe. Você vai poder abençoar a sua igreja, você vai poder abençoar vidas e você vai poder abençoar o meu ministério, me dando condição de prosseguir nesse projeto. Amém, meu querido? Dito isso, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória no nome de Jesus. Meu Deus, ensina-nos a aplicar tudo o que aprendemos, tudo que o teu Espírito comunicou aos nossos corações. Queremos ser como o profeta Jeremias. Meu Deus, como uma águia. Meu Deus, romper com a barreira da tempestade e dos vendavais e subir no ponto mais alto da comunhão com o teu Espírito, onde nós desfrutaremos da paz com o Senhor. Meu Deus, usa-nos na nossa geração, forja o nosso caráter, molda o nosso ser, para que o Senhor possa nos usar, segundo o teu querer, a tua vontade. Pois assim te oramos agradecidos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu já vou avisando, eu não estarei aqui para ministrar o próximo trimestre. Fica triste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para o próximo trimestre. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E sabe quem é que vai estar lá? Ele mesmo, o amado das nossas almas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.